Reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, Reverendo Padre Júlio, Reverendo Padre Gabriel, Reverendas irmãs, caríssimos fiéis, podemos nos assentar um momento. O mais comovedor espetáculo veio sensibilizar os corações que ainda eram suscetíveis de piedade. Nossa Senhora, com seu coração amoroso, vem ver de perto nosso Senhor Jesus Cristo diante de seus sofrimentos. Uma mulher, a mãe de Jesus, e as santas mulheres esperavam-no em sua passagem. Maria queria vê-lo. Seu coração explodia de amor. Queria vê-lo mais uma vez. Nossa Senhora já tinha ouvido, por meio, talvez, de São João, seu amado discípulo, que Nosso Senhor havia sido condenado. Houve o julgamento de Caifás, as interrogações de Pilatos e Herodes, a condenação à morte. Ela correu logo, como correu Madalena e as santas mulheres, no dia da ressurreição, correu ao pátio do Pretório, ouviu as vociferações do povo, viu Pilatos na sacada apresentar seu filho ensanguentado e coroados de espinhos, e por fim, condenar o inocente à morte. Com o coração oprimido, entre lágrimas, tomou uma heróica decisão: acompanhar Nosso Senhor ao Gólgota, sofrer com ele esse horrível martírio. Nossa Senhora já havia visto Nosso Senhor, enquanto criancinha, ali no dia do seu nascimento. Que ato de amor não foi aquele olhar nos olhos do menino Jesus? Porém agora, Nossa Senhora busca como que um último olhar, um último momento de estar com Nosso Senhor. Um olhar que vai transbordar amor e sofrimento. Poderíamos dizer que os dois unidos formam a paixão. É um amor unido ao sofrimento. Nossa Senhora vai configurar a sua paixão junto à paixão de Nosso Senhor. Lá vem Jesus, lá está Nosso Senhor, rodeado de soldados que o insultam, maltratam sem cessar. Uma multidão imensa o maldiz, aqueles que outrora o bendiziam e se alegram em ver Nosso Senhor sofrer. Carregam ele ao lado de ladrões criminosos. Assim caminha Jesus para o seu sacrifício. Se olharmos o sacrifício de Isaac, Abraão estava ali, antes de dar o golpe, ou de estar disposto a dar o golpe em seu filho, com o coração apertado. Mas era a vontade divina, até que um anjo então como que segura a sua mão, e ele entende que não irá sacrificar seu filho, mas seu coração ali estava pesaroso. Desta vez não, aqueles que queriam sacrificar Nosso Senhor Jesus Cristo estavam alegres, seu coração estavam contentes em ver morrer o pobre Jesus, em lhe causar mais sofrimento, alegres em derramar o seu preciosíssimo sangue. Contemplai-o ensanguentado, pensai na sua respiração cansada, que poderia ser ouvida e que agora não poderá mais. O rastro de sangue que Nosso Senhor deixa pelas ruas, com o seu chagado corpo, todo feito em uma chaga, com inúmeros açoites. A sua cruz, que já muito pesada pelos sofrimentos e pelo tempo de todo aquele percurso, vai dobrando o seu peso. Porém, não é o peso material que dói, que gera as chagas em Nosso Senhor,
Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Qual o peso de uma cruz para o Deus todo-poderoso? Seria muito leve. O que pesa, caríssimos fiéis, é o nosso pecado presente na cruz. Isso é o que pesa aos ombros de nosso Senhor. Isso é o que fere verdadeiramente o seu coração. Não é o peso material, mas o peso do pecado de todos os homens. E que peso mais espantoso! Também os teus pecados, que cometidos por agora, estão naquela cruz, fazem pesar. E se nós pensarmos e meditarmos que com o passar dos anos, os meus pecados talvez tenham aumentado, eu estou aumentando o fardo carregado por nosso Senhor a cada ano, e eu não cesso de trazer mais sofrimento a nosso Senhor. Naquela cruz, sendo Ele Deus, Senhor do tempo, viu em cada lasquinha daquela madeira os pecados de todo o mundo. Cada um de nossos pecados estava ali sendo carregado para ser imolado na cruz. Assim, ao ver nosso Senhor e ver esse tão grande peso, devemos querer aliviá-lo. Eu quero ajudar nosso Senhor, queira eu carregar a cruz, porém a cruz dele eu não posso carregar, não por causa do peso, mas porque sou eu que estou ali pesando. Não é possível ajudar Jesus a carregar a cruz, se eu estou em cima dela, com os meus pecados repetidos, pesando mais a nosso Senhor. Nosso Senhor olha para todos os lados e não encontra uma só pessoa que o alivie da sua cruz. Ele olha para ti e vê o que fazes diante dessa cena. Nós aqui olhando para nosso Senhor, o que podemos fazer? Talvez belas orações, palavras bonitas, desejos de conversão. Mas o que realmente poderíamos fazer para aliviar o peso da cruz de nosso Senhor? Ao menos tem lembrado do peso que tem trazido a nosso Senhor nas tuas quedas? Olhai para Jesus e lembrai, por um só pecado grave, cada um mereceria carregar a cruz e sofrer duras penas. Que dirá por muitos pecados, que dirá os pecados semanais, que vão trazer cada vez mais peso à cruz de nosso Senhor. Alguns, pecando, vão se confessar. É um peso passageiro, é como uma flagelada em nosso Senhor. Alguns não querem a confissão, querem deixar o peso às costas de nosso Senhor Jesus Cristo. E como não deve ter sido pesado a nosso Senhor, carregar então os pecados da humanidade e ver a humanidade zombar, se alegrar, rir, cuspir, espancar aquele que está carregando a nossa salvação. Isso fere profundamente o coração de nosso Senhor. Os ombros daquele que é 3 vezes santo, os ombros aqueles ombros imaculados, sobre eles pesa o pecado de todos os homens, e os homens zombam da sua atitude. Santo Afonso, ao falar da paixão de nosso Senhor, diz: contemplai, vê como está todo dilacerado, coroado de espinhos, onerado com aquele pesado lenho e acompanhado por gente que lhe é contrária. Nosso Senhor está fazendo bem e o povo é contrário àquilo a nosso Senhor, contrário à sua ação, zombam dele. Seguem injuriando e maldizendo-o. Ó Deus, seu corpo sagrado está todo retalhado, de tal maneira que qualquer movimento que faz renova a dor de todas as suas chagas. A cruz já agora o atormenta, pois ela comprime seus ombros chagados e vai encravando mais os espinhos da cabeça, ao muitas vezes golpeá-la. Que dores a cada passo. Jesus, porém, não a abandona. Sim, não a deixa, porque por meio da cruz ele quer reinar nos corações dos homens. O profeta Isaías disse: e foi posto o principado sobre os seus ombros. Poderíamos dizer que também os nossos pecados e também toda a igreja, ela é ali diante da cruz de nosso Senhor como que fundada, tudo estava consumado. Sua missão irá iniciar em Pentecostes. Nosso Senhor realiza esse sacrifício da nova
aliança. Quanto amor nosso Senhor terá ao consumar esse sacrifício. Nosso Senhor está então carregando a sua cruz pesada, até que um tropeço, um desfalecimento, talvez ambas as coisas, fizeram Jesus cair por terra. Os carrascos entre blasfêmias começaram a arrastá-lo, empurrá-lo com murros e pontapés. Jesus estende a mão para ver quem vá em seu socorro. Os judeus gritam: vamos, erguei-o, pois do contrário morrerá antes de chegar ao lugar da crucifixão. E então, naquele momento, na queda e sofrimento de nosso Senhor, quando então os espinhos já atrapalhavam a sua vista, aproxima-se timidamente aos sons das trombetas do cortejo, entre aqueles corredores de povos, uma mulher, aquela que nosso Senhor mais desejava ver. Diante dos sofrimentos da humanidade, a única que de fato poderia ajudar, consolar nosso Senhor, que não estava pesando sobre a cruz, é a Santíssima Virgem, é Nossa Senhora. Queria então ela encontrar-se mais uma vez também com nosso Senhor. Vendo-o cair ao peso da cruz e entre gemidos implorar auxílio, já não pode se conter. Indiferente à presença dos carrascos, dos soldados, pálida, olhos vermelhos, envolta em seu véu, ela corre diante do seu filho que agoniza. Quem poderá descrever ou esboçar tal quadro? Quem poderá imaginar o tamanho amor, a tamanha paixão que sofria Nossa Senhora em seu coração, ao ver não apenas sofrer Jesus, mas ser desprezado por aqueles pelos quais Nosso Senhor iria se sacrificar. Nosso Senhor veio para a salvação dos judeus e do mundo inteiro, e ver o mundo desprezá-lo, quanto isso não ofendeu o coração de sua mãe. A quem te igualarei e como te consolarei, ó Virgem filha de Sião? Vão dizer os profetas séculos antes, tua dor é tão grande como o mar. Essa é a dor da Santíssima Virgem. Quem poderá te dar conforto, ó vós todos que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor igual à minha dor. O encontro foi para ela horrível agonia. Depois de terem passado os soldados e os auxiliares dos algozes, levando os pregos, olhavam para a Santíssima Virgem e sorriam. Carregavam o martelo, motivo do suplício, e os dois ladrões, junto de Nosso Senhor, carregando a cruz. Nosso Senhor como ali, um criminoso. Contemplando esse rosto todo manchado de sangue, o primeiro movimento dessa pobre mãe foi atirar-se para seu filho, braços abertos. Porém, os algozes a repeliram com violência. Jesus então voltou a cabeça e os seus olhos encontraram os olhos da Santíssima Virgem. Olhar cheio de ternura que fez compreender que ele sabia o que se passava no seu coração e quanto também ela tomava parte no seu sofrimento. Era uma paixão compartilhada, uma paixão de amor. E ao mesmo tempo, a perversidade desses miseráveis chegou ao ponto de uns dos que acompanhavam Jesus acenar para Maria, e mostrar os sofrimentos de nosso Senhor. Os seus olhos se fecharam, mas ouviu os insultos que dirigiam ao seu filho e agora também a ela. Zombavam da Santíssima Virgem. A pobre mãe que buscou ali consolo do seu filho, logo iria perdê-lo. Como é a dor de perder um filho? Não há uma palavra para descrever. Uma esposa, quando perde seu esposo, se torna viúva. A mãe, quando perde o seu filho, não há palavra que possa descrever tamanha dor. Por isso, caríssimos irmãos, quanto amor! Quem poderá imaginar ou quantificar o amor que transpassou aqueles olhares? Se Nossa Senhora muito amou o nosso Senhor Jesus Cristo em Belém, nos olhos daquela criancinha, podemos dizer que o seu amor aumentou
que a sua santidade expandiu, ela que é santíssima, ao estar ali diante de nosso Senhor e dar o seu sim. Ela conhecia as profecias, ela entendia o sacrifício, aquilo que nosso Senhor estava realizando, porém o seu coração não podia deixar de doer. Ó Maria, que longo e cruel martírio vos trouxe a dignidade de Mãe de Deus. Vosso coração foi atravessado por 7 espadas de dor. A primeira, ao ouvir Simeão profetizar a morte de cruz de vosso divino Filho. A segunda, a fuga às pressas para o Egito, aquela simplicidade. A terceira, o desencontro, a perda do menino Jesus. A quarta, a vista de Jesus carregando a cruz. E a quinta, que até então a que mais fez sofrer o seu coração, foi o encontro com o seu belo filho todo desfigurado, cambaleando, caminhando para o local do suplício. Quem poderá sondar a ferida aberta em vosso coração neste momento doloroso, ó Santíssima Mãe? Por tudo que sofrestes por vosso filho, lembrai-vos de mim que estou na cruz, que estou ali sendo carregado. Lembrai-vos de mim, ó querida Mãe. E se as dores que o vosso coração sentiu na terra, dores também sente no céu, ao ver, poderíamos assim colocar, o pecado de vossos filhos. Porque se o Calvário de nosso Senhor durou algumas horas, a vida de muitos cristãos tem sido anos, décadas, de um Calvário para Cristo. Pecados e mais pecados, tormentos e mais tormentos. Se os pecados ofendem a nosso Senhor, quanto não deve feri-lo uma vida de pecado? Também a sua mãe sofre, porque é a nossa mãe, porque quer a nossa conversão, porque quer a nossa salvação. Diante disso, novo tumulto. São João e as piedosas mulheres que acompanham a Santíssima Virgem acorrem e procuram retirá-la dali. O tempo de olhar os olhos do seu filho haviam acabado. É hora de seguir para o sacrifício. Tão grande sofrimento, tão pungente dor, narra assim a tradição e os autores, que Nossa Senhora caiu desmaiada. Teve ali um desfalecimento, um espasmo. Inclusive uma igreja chegou a ser construída naquele local em que houve um encontro de Jesus e de Nossa Senhora, e era conhecida como a igreja do espasmo de Nossa Senhora, do espasmo do seu coração, do seu desmaio de amor por nosso Senhor. Quem poderá então ajudar nosso Senhor? Quem irá consolar Maria? Essa é a nossa vontade, mas na verdade o único consolo do coração da Santíssima Virgem foi nosso Senhor Jesus Cristo. E a única que poderia restaurar ali as suas forças humanas era Maria. O que nós podemos fazer nas nossas faltas frequentes? Por isso olhemos para a Santíssima Virgem. Ela foi a única que não lançou peso nos pecados, nunca os teve, foi santa e imaculada, não pesou sobre a cruz de nosso Senhor. Por isso só ela poderia consolá-lo, aliviá-lo, ajudá-lo. Foi embaixadora da humanidade. Se toda a humanidade deveria e queria prestar uma homenagem a nosso Senhor, mas não podia, porque estava pesando sobre a cruz, a nossa embaixadora, a nossa representante, ali rendeu a sua oração, ali rendeu a sua homenagem, ali rendeu por nós todo o amor que poderíamos ofertar a nosso Senhor. Diante disso, caríssimos fiéis, aproveitemos essa Semana Santa, aproveitemos o tempo propício para a nossa conversão. Não ousemos novamente pecar. Lembrai que toda vez que nós cometemos um pecado, é um novo peso que colocamos na cruz, nas costas de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão de Cristo, Nossa Senhora das Dores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.